Olá, meus amigos e amigas condominiais. Hoje eu faço meu sexto episódio da segunda temporada. Já foram 15. Hoje é o 16º. E não sei se vocês estão notando, né? Os outros 15 eu estava com a camisa azul marinho, meu uniforme. Hoje, rosa, por um motivo muito especial. Hoje eu entrevisto duas síndicas, Cássia do TUS e a Tatiana do Maison Classique. São dois edifícios que a ACMS está pintando, né? Então eu as convidei para participar com a gente nesse podcast. Os dois prédios são parecidos em termos, né? E além delas serem nossas contratantes, aceitaram e vamos conversar com as duas, tá? Vou começar com a Cássia. Cássia, é um prazer tê-la aqui. Prazer tá? meu, Marcela, agradeço o Muito convite. obrigado pelo aceite. Tatiana, um prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigado por ter aceito, né? Eu converso com vocês duas toda semana, por causa do nosso trabalho, né? E é uma honra tê-las aqui, né? Obrigada. Então, Cássia, síndica do TUS, um breve histórico da sua vida, quanto tempo você mora no TUS, quanto tempo você é síndica, né? Como começou essa história de síndica? Essa vida louca. É. Bom, eu comecei a trabalhar muito nova, depois trabalhei já em diversas áreas, trabalhei com floricultura, fui gerente de uma assessoria de cobrança, aí depois trabalhei no comércio, até começar a minha vida na carreira jurídica. Sou formada em Direito pela Unimep, me formei em 2009, trabalhei aí por 7 anos na área, Sim. com o Dr. Gentil, o Dr. Jarbas, no Borges Neto, na Unimed, no jurídico do CTC, Centro de Tecnologia Canavieira. Olha só. E aí casei, vinha ser mãe e tive que parar aí um período para cuidar dos meus filhos, para ser mãe. E fiquei um período parado aí até de 2015 até 2020. Eu mudei para o TUS em 2016. E sempre gostei de acompanhar muito o condomínio, né, em si, sempre gostei de participar, de saber a respeito. E em 2019, eu entrei para o conselho do TUS, fui convidada na assembleia, ninguém queria participar. Que coisa, não? Ninguém levanta a mão, né? Ninguém queria, e o pessoal, Cássia, porque eu sempre estava assim, interagindo, e sou uma pessoa que gosto muito de falar, acho que vocês vão ver aqui. E aí, entrei na área do condomínio como conselheira, fiquei por 1 ano no conselho do TUS, e quando veio a próxima assembleia, a síndica anterior não aguentava mais, não quis continuar, e também foi lá, novamente, o pessoal pedindo Cássia, e acabei entrando, e tô nesse ramo de síndica há 7 anos. 7 anos no TUS. 7 anos. Puxa vida, né? E você, Tatiana? Bem, eu não sou da área jurídica, né? Eu sou de uma área totalmente diferente. Eu trabalho na área da saúde, né? Sou fisioterapeuta há 26 anos. Trabalho numa empresa há 18. E já fui subsíndica em outro condomínio, né? Mas o subsíndico, ele não tem toda a integração, igual o síndico, né? Ou faz parte, mas o interesse condominial começou um pouco quando eu fui subsíndica. Aí eu mudei desse prédio, fui morar no Maison Classique. Eu estou morando lá há 10 anos e tô como síndica há 9 anos. 9 anos. Esse ano. Tá. Fui convidada, né? Se eu não... você é nova moradora, novas ideias, vamos tentar novos projetos, vamos tentar uma outra pessoa para ficar de síndico aqui. Você aceita o desafio? Então, como síndica moradora, estou nessa área há 9 anos. Gostei muito do desafio. Sim. E acabei entrando para esse mundo também, além de estar associado junto com o meu profissionalismo, que sou na área da saúde. Então, eu divido um pouco o meu tempo, né, para condomínio e para o meu trabalho mesmo, né, para minha profissão. Tá. Gosto bastante. Claro que os desafios são diários, né, as novidades que chegam, a modernidade que vem. E tô nessa, né? Quem sabe até pensando em uma gestão condominial aí, para ajudar mais o condomínio também. E uma pergunta para as duas. Começando pela Cássia, depois para a Tati. Moradores, harmonia no condomínio?
tranquilo? Teve alguma resistência? Quando eu assumi o Tuso, a gente tinha um grupo aberto de WhatsApp. E era assim, muito intenso de brigas, ofensas. E assumi bem na pandemia, né? Porque eu assumi em 2020, bem naquele olho do furacão de áreas que não podiam ser usadas, crianças dentro de casa, pais que não sabiam o que fazer, querendo que os filhos usassem as áreas, com decretos da prefeitura que não podia usar áreas comuns. Então foi bem turbulento. E o grupo, por estar nesse período turbulento de pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer, como ia ser, ficou mais intenso. As brigas, as ofensas, o pessoal começou a se atacar muito. E na administradora nossa hoje, né, ela sugeriu na época que eu fechasse o grupo. Desde que eu assumi, ele já tinha falado, fecha o grupo, manter um grupo fechado só para os assuntos do condomínio. E eu tive um pouco de resistência, mas depois aconteceu alguns episódios bem tristes no grupo, assim, de ofensas muito graves, e eu resolvi fechar, expliquei o porquê que seria fechado o grupo, fechei o grupo, e ficou um grupo só de WhatsApp. Nisso, que a gente não tinha essa harmonia no condomínio, a gente passou a ter um ambiente muito mais agradável, muito mais respeitoso, as pessoas começaram a falar, seu prédio tá outra coisa, no elevador antes era um de cara feia, porque, né, na hora que se ofende no grupo, a hora que você encontra depois, Sim. Então, assim, mudou totalmente. Isso foi, acho que no meio de 2020, ficou assim desde então. Quem quer falar comigo, tem o meu particular, tem os meios pela administradora. Então, hoje a gente tem um ambiente muito harmônico, acho que é por isso que eu tô lá até esse tempo todo, o pessoal não quer que eu saia, que a gente tem um ambiente, um prédio muito gostoso de se morar. Sim. As pessoas têm uma procura muito grande, o pessoal que entra e sai, morador novo que chega, inquilino, o pessoal que fala, nossa, eu adorei morar aqui, você é ótima, você é excelente síndica, você contorna situações, eu nunca morei num lugar assim. Olha só. Então, a gente tem uma harmonia muito bacana. É claro que sempre vai ter um outro, né? Sim. Acho que todo lugar tem. Sim. Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito paciente e eu tenho, assim, jogo de cintura mesmo. Eu procuro levar as situações da melhor forma para evitar que a gente tenha essa harmonia. Então, graças a Deus, nossa harmonia lá é muito boa. Que joia. Não posso reclamar. Não, eu que trabalho nos 2 condomínios, sinto isso também, né? E o Maison, dona Tatiana? Você também passou pela pandemia, né? Eu assumi como síndica em 2018, né? E assim, tive que aprender tudo, né? Marcar as reuniões com os nossos prestadores de serviço, tudo para aprender um pouquinho na área do condominial mesmo. Depois, em 2020, né, veio a pandemia, tivemos que aprender todo com os decretos, fechamento e aguentar. A vantagem ou um diferencial aí da Cássia é que eu não tinha grupo de WhatsApp. O prédio não tinha nenhum grupo. E foi a época que eu montei o grupo de WhatsApp, mas eu montei somente, que eu mantenho até hoje. Eu sou a administradora do grupo, então não é um grupo aberto, né, para os demais moradores. Então eu nunca tive esse conflito dentro de grupo. Então, eu não posso dizer se eu tive essa experiência como a Cássia teve, né? De agressões, essas coisas. Não. Nunca tive. Então, foi um grupo sempre que na época da pandemia era para colocar os comunicados, o que estava proibido, o que podia, quais são as novas regras que nós tínhamos que cumprir naquele período, né? E aguardando os decretos, o que vinha e trazendo as informações, Era todo dia alguma coisa, né? Toda semana, todo dia, João e abre, Dória. fecha, e não pode usar a quadra, não pode usar a área comum. Teve algum caso grave no condomínio de vocês? De Covid? Teve. O meu teve. Um dos moradores foi a óbito mesmo. Olha, de Covid. De Covid. E como eu também estava na linha da frente, né, por trabalhar na área, então na saúde eu também fiquei bem sabendo, assim, estava por dentro de toda a situação, né. Eu era uma pessoa que também não podia estar no convívio de todas as pessoas, porque eu tive que me afastar também, né. Sim. Mas dentro do que foi permitido e tudo, dentro das normas, eu corri tudo bem. Foram tempos turbulentos, né? Foram. No TUS de morte, que eu lembre, não. Em casa, ninguém pegou Covid, só eu. Você pegou? Fiquei 15 dias e me trancaram no quarto. Que ficaram com medo de pegar. Fiquei trancada 15 dias e nessa turbulência de acabar de assumir um condomínio, tendo que entender tudo. Porque
né? Peguei nesse furacão com 2 crianças estudando online em casa, marido remoto em casa, foi bem difícil. Achei que eu não ia suportar esse 1 ano, principalmente por conta da pandemia e de estar tendo que entender tudo como funciona o condomínio, mas no fim superei e deu certo. Não é fácil, não foi fácil. Que, assim, dentro da minha casa, nós não tínhamos hábitos de trabalhar remotamente, né? Então. Mas teve que adaptar todo o prédio. Daí teve moradores que falavam, Tatiana, a gente pode descer no salão de festas para utilizar, para eu poder trabalhar, porque aqui com esses 3 crianças eu não consigo trabalhar, eu tô trabalhando remotamente. Então a gente acabou criando uma certa flexibilidade dentro, ajustando um pouco mais dentro desse regimento interno, né? Não sendo totalmente concreto aquilo, é muito engessado, E né? academia, quadra, você parou? Também, parou. Lá no TUS eu fiz como o pessoal, a gente tem um prédio com muitas crianças, não sei o Maison se é assim também, é uma população jovem, o TUS. Então, era muita gente ativa de academia, muitas crianças. Então, o que eu fiz para não... O decreto não podia usar. O decreto que a prefeitura soltou, que não podia, né? Mas, assim, o que eu fiz? Eu fiz planilhas, eu coloquei horário, então o pessoal agendava o horário, então tinha uma hora cada família, então você marcava para usar academia, de cada só família daquele apartamento, igual apartamento X quer usar academia. Então, 1 hora você marca lá com a portaria e desce usar. Quadra, família X quer usar só por família, não podia misturar apartamentos. Então, eu criei na planilha, umas planilhas com a portaria, deixei os horários e a pessoa ia fazer o agendamento com a portaria. Interfonava, falou, eu quero horário X. Funcionou bem? Funcionou super bem, viu? Depois a gente foi melhorando, a gente foi aumentando o tempo. Nós fizemos a mesma coisa. Aí depois a gente começou a liberar de 2 famílias em espaços diferentes. Foi indo assim, mas funcionou. Foi passando, né? Porque senão, né, o que você faz? As crianças... Enquanto era proibido mesmo no decreto... No começo foi tudo fechado, total. Quando foi proibido 100%. Total, 100%. Sim. Aí depois, para flexibilizar um pouquinho mais, foi feito realmente. Nós fizemos essa planilha e deixava o horário reservado para a família estar utilizando. E todo condomínio tem isso. Por exemplo, academia tem sempre os caras que querem treinar. O fato de vocês serem mulheres, teve alguém que peitou vocês, não quis cumprir as ordens, tal, eu vou usar academia. Tinha uma moradora em específico que ela queria que os filhos, não era academia especificamente, tinha um de academia também e tinha uma que queria quadra. Não, porque eu vou descer e ponto final. Tá lá. Eu falei, não, se você descer, o decreto não pode, porque o condomínio, se ele fosse denunciado, que daí tem as multas, né? O condomínio, né? Eu falei, olha, não, você sabe que não é para descer. Se acontecer do condomínio ser multado ou notificado, você vai ser a responsável. Então, aconteceu, mas a pessoa acabou dando para trás, porque outros condôminos também vieram, falaram, mas está o decreto falando que não pode, não pode. E a academia tinha morador que queria pegar os acessórios da academia e levar para apartamento. Isso também acontecendo, mas teve. Mas eu não posso utilizar no campo de futebol, posso levar para fazer na minha sacada. Aí eu não autorizei. Não autorizava de jeito nenhum, porque todo mundo tinha direito de utilizar, né? E tinha todos lá a higienização que tinha que fazer, do equipamento, álcool gel, tudo... Né, tudo que precisava. E muitos moradores pedindo, né? Se você libera para um, tem que liberar para todo mundo. E não tem equipamento para todo mundo. Então, não. Todo mundo em casa, meu Deus. Não tinha. E um efeito colateral que sobrou da pandemia, ainda que eu vejo os condomínios, o pessoal usar o hall como uma armarinha de sapato. Tem isso, hein? Eu sei que teve na pandemia muito, né? Na pandemia eu tive bastante problema com relação a isso, sim. O hall dos apartamentos. O hall dos apartamentos. Chegava filho com chuteira, ou porque veio de escola, ou porque tinha alguma atividade. Era chinelo, era tênis. Tinha vários, né? E daí vinha a questão das meninas da limpeza, porque a questão de segurança, elas não podiam pegar e não podem, tocar, né? Ficar mexendo no seu vestiário que tá na porta do seu apartamento. Sim. Então tinha o pessoal da segurança que cobrava o síndico sobre aquela atitude. A gente tinha que cobrar o morador que não podia virar sapateira o hall dos apartamentos. Sim. E muitos viraram, né? Deixava até bola, roupa de futebol, porque às vezes saía para jogar numa chácara ou em algum lugar que a família tinha. Enfim, não foi fácil, né? Daí você tem que ter aquele jogo de cintura de conversar para conscientizar e tentar organizar um pouquinho mais, né?
No TUS eu tive também, o pessoal queria deixar os itens de sapato no hall e tal, mas como nunca pôde, nesse ponto eu fui bem firme, não deixou e ponto final, porque primeiro essa questão da limpeza, né, essa questão das funcionárias ter que mexer, manusear, tirar sapato, tinha que ficar passando produto o tempo todo nos halls, então de jeito nenhum. Ah, mas não sei o quê, na sua casa, não pode, então o meu zelador ele ia passando. Mas deu muito certo, foi assim, coisa de 2 que insistiu um pouco mais, mas aí eu fui conversando, falando, não pode, não tá fácil pra ninguém, não era só ele, né? Lá no TUS são 76 apartamentos, então era muita gente pra administrar, então as pessoas têm que ter bom senso e entender um pouco. Ter bom senso mesmo. Então nesse ponto eu fui bem firme, não pode, ponto. Dentro da sua casa, você limpa, faz a higienização, mas no hall não pode. Hoje também eu vejo nos condomínios o pessoal usar garagem de armário, também não pode, né? Não pode. No TUS... Pessoal que tem 2 vagas, lá tem 2 vagas também. Nós temos 3 vagas por apartamento. Não pode. 3 vagas. Até porque Daí uma acaba sendo de diferença, entendeu? Então, não pode nem bicicleta, é só carro e moto. Né, bicicleta tem um bicicletário, mas mesmo se não tivesse o bicicletário na convenção nossa, no nosso regimento não é permitido. E tem a questão também tem uma regra do Corpo de Bombeiros, né? Tudo que vagas de garagem são de uso exclusivo de veículos e motos, né? Mas o pessoal folga, né? Então não pode armazenar na realidade, nada. A bicicleta também no nosso regimento não é permitido. Mas o bicicletário, tanto do andar superior quanto o subsolo, acabaram ficando cheios de bicicletas, onde que nós não tivemos, assim, inclusive até moradores que foram embora e deixaram a bicicleta. Entendeu? E aí eu permiti que colocasse aquele suporte de chão mesmo que o pessoal coloca em casa de condomínio horizontal, na vaga que não fosse utilizada. Porque às vezes tem 2 veículos somente, né? Então essa terceira vaga eles estavam utilizando para guardar a bicicleta. Isso eu tô permitindo, né? Como também tem moradores que têm embarcações. Né? Ou jet ski, ou 3, 4 motos, ou tem uma carreta. Então, assim, são 3 vagas, são 3 utilitários e acaba utilizando 6 utilitários, né? Então, eu também tive que buscar informações sobre isso, desde que ele respeita a área demarcada dele e foi permitido, né? Até que... Mas tem gente que folga. No TUS, mesmo se não cabe no bicicletário, não pode ir na vaga. Você tem que subir e pôr no seu apartamento. Não cabe na vaga, não tem o que fazer. Porque as vagas no TUS são muito pequenas, são gaveta, não tem parede em volta, não tem pilar, não tem nem espaço para pôr esse suporte. E a maioria dos condomínios tem 2 veículos. Então, acaba não tendo como mesmo. Apertado mesmo, então, né? Carro e moto, bicicleta, de jeito nenhum. Se não cabe lá, outro dia eu morador, mas não tem vaga no bicicletário na sua casa. Não tem o que fazer. Não pode também deixar na escadaria, tem gente que deixa, né? Não, também. Põe no hall, né? Nem de jeito nenhum. Então, é mais uma falta de espaço mesmo. Morar em condomínio é regra, né? Regra, convívio. Não tem. Se você se predispõe a morar em condomínio, eu falo que tem gente que não tem perfil para morar em condomínio. Não tem vocação. Porque condomínio tem regras e a função do síndico é seguir as regras, né? Você tá ali para isso, não é você que impõe as regras. Tem um regimento e uma convenção. O síndico tá ali para fazer as pessoas seguirem. Mas, ao mesmo tempo, às vezes ele é taxado de chato porque ele tá fazendo as pessoas seguir o que tá ali, né? Se multar, então? Se multar, Nossa, então. é mais chato ainda. Mas é isso, morar em condomínio, tanto de casa como, né, residencial ou predial, a regra vai ter do mesmo jeito, né? Não Mas tem então, como tem tanta regra, tem desarmonia, tem cara que folga baixo, tem mal educado, né? Sim. Vocês são síndicas residentes. Sim, hoje sou residente, né? E agora tô... E você também tem outros condomínios que você administra. Sim, tô indo pro ramo aí, profissional. A Tatiana é só residente. Só residente. E o síndico profissional, nesses conflitos, qual que é a diferença de você ser síndica residente ou profissional? Assim, na hora de multar ou de ser mais implacável, é mais fácil ou não? Então, eu hoje tomo por base... Porque não tem um relacionamento diário no condomínio, né? Eu tomo por base no TUS, né, esses 7 anos. Eu sou uma pessoa muito justa. Eu tenho amizade, não, assim, amizades de estar na casa um do outro, mas tem bastante pessoas que eu tenho um pouco mais de convivência, mas eu não tenho lado A e lado B nem grupos. Eu procuro não me envolver. Eu tô ali para fazer o que eu tenho que fazer como síndica. Então, independente se eu conheço ou não... eu vou ter a mesma atitude se for quem eu conheço ou quem não conheço. Então, eu sou assim, o pessoal lá me conhece. Então.
Então, eu gosto de trabalhar assim, justa, o que é certo, o que é isso, o que é regra e ponto final. Se tiver que notificar e multar, eu sempre procuro conversar antes com o condômino, tentar resolver as coisas conversando. Se não tem resultado, aí notificação e multa. Mas a primeira abordagem, sempre o conversar. Mas eu sou muito, agora que eu estou indo para o ramo profissional, que eu estou administrando uma outra associação, essa questão, né, se morador ou síndico profissional é diferente. Quando você é morador, é claro que tem uma barreira a mais, porque é o lugar que você vive. Mas é que eu não lido dessa forma. Eu lido como um trabalho. Então, para mim, eu vou fazer o que tem que fazer. Independente se eu estou morando ou não, igual esse outro que eu não moro, que eu administro, eu sigo a mesma linha. Eu vou fazer o que tem que fazer e ponto. Doa quem doer. Sim. Mas também já teve experiência de multar? Já tiveram? Já, eu já. Olha, eu não tive. Uma. De Não multa teve. mesmo, não. Não. Em 9 anos não teve? Multa, na minha gestão, não. Teve em gestão anteriores já, uma gravíssima, mas na minha, graças a Deus, eu nunca precisei, né? Tá. Mas claro que, porque acabou sendo um pouco, não flexível, né? Como a Cássia tá falando, a gente conversa. Sim. Uma atitude que não tá dentro das regras condominiais, você vai lá e conversa, né? E não é porque você mora que você tem aquele jeitinho com aquele morador. Sim. Não, então não precisaria ter síndico para cumprir as regras do condomínio, né? Sim. Então não daria. Então, assim, eu não tento, porque, assim, se é a melhor forma possível de conversar, porque como você mora lá, amanhã depois eu não sou mais síndica. Eu também não quero me indispor com as pessoas. Sim. O período que ela foi síndica lá, agora eu não olho mais na cara dela. Entra no elevador, não vou entrar porque ela entrou. Então, assim, eu não gosto, eu não me sinto bem com isso. Então, assim, vamos tentar conversar, Sim. vamos ver o que tá acontecendo, vamos tentar melhorar para evitar que ocorra coisas piores ou chegue numa situação que você não consiga ter mais o controle, entendeu? Então, eu sinto isso. Apesar de administrar como só moradora, fui convidada já de 2 prédios para também trabalhar em outras gestões. Tá. Né? E eu falei que no momento não, né? Porque a gente acaba abraçando ainda a situação, né? Sim. Mas não, assim, tem que tentar controlar mesmo, não tem como. De multa eu dei uma só em 7 anos. Olha. Mas foi um condômino, assim, que não teve o que fazer. Eu já tinha conversado pessoalmente, já tinha notificado. Depois de várias conversas, notifiquei. E não teve outra opção a não ser multar. E foi uma coisa, assim, um pouco grave. Então, mas também em 7 anos foi uma multa. Eu tento sempre resolver na conversa. Olha que legal, hein? E funciona. Tem alguns outros. Às vezes, o que eu faço, mesmo quando a conversa não funciona, depois de tentar umas vezes, aí eu peço uma notificação, porque dá uma assustadinha. A notificação, a pessoa já fica um pouco mais esperta. Então, sempre a conversa primeiro, e, né, depois notificação, mas multa foi uma só. E, assim, eu tento ser o mais justa possível e fazer da melhor forma, porque senão você não tem um ambiente, ninguém aguenta, né? Você não consegue. Fica muito carregado, né? Fica difícil. E tanto o TUS quanto o Maison Classique são condomínios de baixa rotatividade ou não? De mudar, no morador novo sai? O TUS era mais a maior parte é proprietário, sim. Tá. Tinha alguns apartamentos alugados, porque o dono do terreno que o TUS foi construído ficou com bastante unidades, então esses apartamentos ele reformou todos e alugou. Sim. Só que ao longo do tempo, esses apartamentos, próprios inquilinos que moravam foram comprando. Então hoje os de aluguéis são poucos, mas não param apartamentos lá fechados. Então sai e já entra, mas rotatividade grande, assim, a gente realmente não tem. Mas esses que são alugados, né? Não sei hoje se tem em torno de uns 6, por aí, 6, 7. É pouco, né? sim. Pelo tamanho do... Sim. E aí, quando não param fechados, então sai um, já entra outro. Isso a gente tem uma procura muito grande, mas não temos muita rotatividade, não. E no Maison tem? Não, Maison é o inverso. Tem rotatividade? Tem muita rotatividade. Dá trabalho pra síndica, hein? Dá. São poucos proprietários, porque lá foram empreendedores, né? E os empreendedores acabam locando o imóvel. E então, a rotatividade é grande, né? E hoje, acho que moram em torno de uns 9 proprietários. Só? Nossa, muito pouco. Uns 9...
De 64 apartamentos do Maison Clé, só 9? Eu acredito que se tiver dando um pouquinho mais agora, uns 10 para 11. Nossa. Tá? Só apartamentos de proprietários. O resto são todos locatários. E lá não tem Airbnb, né? Não pode. Não pode. Também não é permitido. Não é Nosso permitido, regimento não. Não permite. Porque é o inquilino que cobra muito da síndica, né? Depende do proprietário, né? Olha, eu acho que eu tive bastante problemas. A maioria dos problemas que eu já tive, assim, problemas mais chatos, foram com inquilinos. Sim. Eu tenho alguns problemas com moradores, mas são poucos. Mas no meu inquilino, geralmente dá um pouquinho mais de trabalho. Eu tive, assim, acabou se tornando um problema entre particularidades, entre 2 andares, né? Por causa de barulho, né? Acho que o maior deles também, nosso lá, foi um deles. E eram 2 também. inquilinos, né? E um deles falava que eu não tomava providência a respeito por causa daquele barulho, mas eles estavam quase se pegando já, né? Assim, de tanto que não brigava, né? Eles chegavam lá e colocavam no livro de ocorrência que o barulho foi em excesso, ou porque começou a arrastar móveis de madrugada, se tinha o hábito de limpar apartamento à noite. Isso é uma das coisas, assim, até comum em prédio, né? Que mexeu, eu solto uns comunicadinhos sobre isso. Toda vez que tem rotatividade de inquilino, eu procuro buscar novos informativos, trazendo toda a rotina do prédio novamente, né? Que tem gente que nunca morou em prédio e acha que arrastar uma cadeira é normal. Toque-toque de salto. O toque-toque do salto, né? Ou quando tem alguns mais, vou chamar de atrevidos, que pega o cabinho da vassoura. Mas né? furou No outro gesso. prédio que eu morei tinha sem parar. um problema desse, mas nesse eu nunca aconteceu, né? Entendi. Mas tinha, e a gente tentava conversar, daí um dos morador ficava filmando à noite. Eu não escutava o barulho no Ele filmava vídeo. pra gravar o som. Ele gravava o som. É. E eu escutava o chinelo dele batendo no chão, mas eu não escutava o barulho do andar cima. superior. Nossa, Inclusive, eu falei assim, ó, o horário do barulho você me avisa, porque eu vou sair do meu apartamento e vou subir pelas escadarias. Eu fui fazer isso pra ver. E não tinha. Era uma coisa que já tava tornando uma perseguição, praticamente, entre os 2 moradores, né? Assim, tem morador que é muito sensível sensível a barulho. E, assim, é um tipo de pessoa que, assim, em condomínio não tem, principalmente prédio, né? 100% sem barulho é impossível. Não dá. Então, tem gente que não suporta qualquer menor barulho. Então, você muda para um prédio, qualquer coisinha a pessoa se reforma, incomoda. então. Como é que se vira? Que Exato. onde muda muito, Exatamente. tem reforma, né? Não, e a reforma, tipo, eu tive outro dia um condomínio que trabalha home e tinha um que estava em obra. Só que esse que estava trabalhando home, ele também já passou por obra. Só que ele estava trabalhando em home e a obra estava atrapalhando ele. Eu falei, olha, fulano, infelizmente você também fez obra. Agora o outro está fazendo a obra. Dentro do horário que ele pode fazer obra, ele vai fazer a obra. Então tem que ter um bom senso dos 2 lados, né? Mas às vezes não existe. O morador, cada um, a maioria só pensa no seu. E o prédio faz barulho qualquer lugar. Não tem o que fazer. Liga a maquita, furadeira. Você sabe que uma vez ecoa, né? Ainda brincaram comigo assim, falaram assim, nossa, síndica, investigação CSI, né? Brincaram comigo. Eu falei, nossa, por quê? Porque ele falava assim, eu escuto o barulho de uma máquina. E eu não sei se é do estabelecimento na frente do prédio, porque eles têm freezers de sorvete. E eu não sei se esse barulho vem pro condomínio, né? Aí a gente sabe um pouco a rotina do prédio, né? E eu sabia que tinha uma moradora que estava investindo numa empresa de chocolates, né? E ela tinha uma máquina de chocolate dentro do apartamento, onde ela fazia ali caseiro, né? Ela tinha uma produção, mas ela tinha a intenção de mudar, né? Que ela estava mudando o estabelecimento. Fazendo os testes do apartamento. E daí, quando esse morador falou, nossa, Tati, eu não tô conseguindo esse barulho, ele tá sendo muito pertinente, tá me incomodando. Falei, eu já sei do que é. Subi no apartamento, daí eu chamei a moradora, né? Ela usou um piso de borracha para não bater o aparador, não vibrar, nada disso. Tudo ela tentou melhorar da melhor forma possível, enquanto ela não mudava
para o comércio que ela estava montando, né? Mas assim, foi super amigável, tranquilo, mas dei muita risada quando eles falaram, como você descobriu que era a máquina da moradora, né? Olha, Falei, eu não quero entrar em detalhes, mas eu acho que eu já descobri o motivo. É porque a gente acaba conhecendo tudo, né? Você acaba ou até sabendo tudo a transição do prédio, quem entra, quem sai, o que chega, o que não chega. Sim. E você acaba... É porque faz parte, né? Faz parte. E hoje tudo é filmado, gravado. Exatamente. Sim. E Tem passa pela portaria, a lado. portaria sempre, se tem dúvida, te chama. Então, assim, o síndico, ele sabe exatamente tudo mesmo, não tem como, né? Não tem como ficar fora. Não tem. Mas isso, no prédio de vocês, é que vocês falam de portaria virtual. Eu sei que tanto o TUS quanto o Mais On Classic são porteiras 24 horas, humanizadas, com zelador. Exato. É uma figura que, pra gente que trabalha com edifício, é uma mão na roda. Nossa, as portarias, zelador, né? Sim. Mas vocês têm a sede dos condôminos para portaria virtual, porque a grande coisa é baixar custo. Sim. Como que é no TUS? Eu já tive, lá no TUS, a procura, ou o pessoal pedir por portaria virtual é muito baixo, o pessoal é baixo. Eu tive, acho que 2 condôminos que vieram perguntar a respeito, mas a gente fez um estudo, um levantamento de portaria virtual, de híbrida, junto ao conselho. Eu sempre discuto tudo com o meu conselho. A virtual, de jeito nenhum, o pessoal não quer, o pessoal tem bastante, assim, receio, principalmente com a segurança, né? Porque nós temos dois subsolos, um numa rua, que o prédio de esquina, na outra, uma das entradas, ela é um acesso um pouco, assim, mais fechado, então o pessoal tem medo. E diante de algumas conversas com outros síndicos também, a gente não viu viabilidade. É claro que a questão financeira, né, a portaria 100% presencial, ela não era, é o maior gasto do condomínio, né, no meu, em torno de 70% é o meu gasto com despesas, é a portaria. Mas é algo que o pessoal lá no TUS não abre mão, o pessoal não quer que tire, a gente pretende manter. E eu acho que, assim, eu hoje, para ser bem sincera, se não tivesse portaria fixa e zelador, eu não seria síndica. Olha, tá vendo? Porque a minha mãe mora num prédio com portaria 100% virtual, é muito complicado. É assim, encomenda para receber, visita, o pessoal da portaria virtual às vezes tem uma demora em atender. O prédio da minha mãe fica numa avenida movimentada, aí você não escuta o que o atendente fala por causa de barulho, é muito baixo. Então tem várias coisinhas assim. Então, juntando tudo isso ainda no TUS é algo que o pessoal não tem questionado muito. E em conversa sempre com o conselho, a gente até hoje estudando, levantando valores. É claro que 100% virtual, a gente teria uma redução aí significativa, mas híbrida para nós não compensa, a gente já fez um estudo. E diante de todo esse cenário, principalmente a segurança, que o pessoal no TUS é o que o pessoal mais tem preocupação, e quem chega lá também, a primeira coisa que o pessoal também pergunta e quer saber. Então, até hoje a gente tá com a portaria fixa e eu pretendo que fique. E com o zelador. Com o zelador, também? A gente é 4 porteiros, né? 2 faxineiras e mais... E tem o folguista. Não tem? Não, é 4 porteiros. Tá. Então, são 12 por 36, né? Diurno e noturno. E depois tem as 2 faxineiras e o zelador. 2 faxineiras. Isso, ela tem uma faxineira a mais, que eu tenho 4 porteiros, nós tínhamos uma faxineira só, mas grande, depois, né? Foi pedido mais uma para poder dar conta, né? É grande. E a gente manteve. E os nossos funcionários são todos terceirizados, não são pelo condomínio. Os nossos também. O TUS precisaria de mais uma faxineira também, mas por conta desse custo elevado também, eu faço um esquema de cada semana, eu fiz uma cronograma e cada dia ela faz uma coisa assim, não fica nada sem fazer. Mas para reduzir um pouco mesmo. Né? Na realidade, assim, eu fazia bastante nessa parte quando tinha uma única faxineira, né? E agora com as 2 a gente montou um cronograma e onde tem que uma ajudar a outra, né? Quando tem um serviço mais pesado, uma auxilia a outra, né? Mas acaba sempre as 2 estando junto o tempo todo também, né? E o meu conselho, ele quer muito tentar fazer esse estudo para portaria virtual. Quer?
O conselho, não é os moradores em geral, né? Normalmente, como eu falei, né? Como são empreendedores, os proprietários, eles não fazem conta. É um ou outro proprietário morador que tem o interesse para reduzir, porque eles acham que esse valor na redução, a gente consegue fazer as melhorias, né? As melhorias. Mas eu acredito que 100% virtual não dá no meu prédio. Não dá no condomínio. Para ter um esquema híbrido, eu não fiz esse levantamento, mas conversando com os outros síndicos também, talvez não onere tanto no valor do condomínio. Mas a gente tem que apresentar para poder demonstrar e ver, né? Se realmente... E tem as questões das pessoas de idade também que não gostam, né? Sim. E que essa parte de chegar mercadoria o tempo todo comprado pela internet, os moradores acham ruim se ele tem que descer para pegar. Eles estão mal acostumados na realidade, né? Exato. E a hora que você trocar, eles mesmos vão ter que descer mesmo, né? Bem alto de entrega no turno. Não sei você, mas é o dia inteiro. É o dia inteiro. Você vai na portaria, a portaria é tomada de coisas. Minha portaria é pequena. O meu espaço é pequeno para quantidade. Às vezes chega mercadorias grandes. E a gente pede até pro morador, é que eu tô construindo uma casa, veio material de construção. Eu falei, mas não dá assim, lá no TUS eu não recebo itens eletrodomésticos, itens grandes, geladeira, fogão, forno, televisões enormes, máquina de lavar, a gente não recebe. O morador tem que estar presente. Receber. Se o morador não vai embora. A não ser um micro-ondas, um forninho, essas coisas até dá, mas o resto, porque eu não tenho onde pôr. Ar-condicionado, às vezes chega 3, 4 máquinas. E também, eles compram pela internet. E como tem porteiro físico, você acaba recebendo a encomenda, chegou a geladeira. Ele não tá no apartamento. Eu tenho que guardar a geladeira, por exemplo, num salão de festas. Quem que vai subir com a geladeira para ele depois? Então. E não tem... Aí fora do horário comercial. Meu zelador foi embora. Tem que encapar elevador. Tem que subir. Quem que vai auxiliar? Não, e o pior, você não imputa uma responsabilidade para pessoas que não têm essa responsabilidade. Você imputa uma responsabilidade pro zelador, pro porteiro, porque se der alguma avaria no eletrodoméstico, vão culpar. Mas foi seu zelador, foi você que... E não é responsabilidade. O que traz também pro condomínio, isso é um perigo, a questão jurídica. Sim. Porque o meu porteiro, se ele sai um dia, entra com uma ação, eu recebi a geladeira, eu tinha que assinar lá, não era responsabilidade minha, eu recebia móveis do morador, então isso é um perigo também, é algo que o síndico tem que estar atento, porque você imputa uma outra responsabilidade, né? Você pode trazer uma oneração aí também jurídica que não é responsabilidade do condomínio. E os moradores, se deixar, eles querem que você receba tudo, né? E hoje em dia, tudo que você vai fazer, você tem que pensar nos prós e nos contras, né? Hoje não conseguimos mais fazer uma coisa sem saber se tá dentro da regra, se tá dentro da NR, se tá dentro do regimento. Você não consegue ter mais aquele jeitinho que você tentava. Hoje não existe mais isso. Você tem que fazer tudo dentro do embasamento, né? E esse embasamento é dado pela administradora de condomínio, né? Eu sei que o TUS é da Proconte e o Maison Classic é da Brancalhon, né? Esse que a gente está trabalhando, então recebe. Mas eu me dou bem com todas. A Proconte está lá com a gente já tem, desde que o prédio entregou, sempre foi a Proconte, já tem, o prédio tem 9 anos, né? Eu estou há 7, moro há 8, mas o prédio foi entregue em 2016, vai fazer 9. E a Proconte está lá desde sempre, eles dão um suporte muito bom para nós. Está contente? Super, assim, não tenho do que reclamar. Legal. Eles têm um suporte bem bacana. Tudo que eu preciso é sempre muito rápido, não tenho problema com demora. Acho que eu trabalho com uma outra administradora também. Tô estranhando bastante, faz 6 meses que eu administro um outro condomínio. E é muita diferença. A questão do suporte mesmo. Acho que esse suporte pro síndico, ele é muito importante. Porque e tem que ser rápido, né? Tem. Muito. E você não pode esperar, né? Então, essa parte dessa assessoria é importantíssima. Exatamente. Lá quando eu assumi em 2018, a gente tinha uma outra administradora que me deu muito suporte também quando eu entrei e fiquei perdida, né? Onde começar. Me auxiliava muito, né? Tanto na parte jurídica como administrativa. Mas depois
tivemos outras oportunidades de conhecer. Eu conheci o Rodrigo também, lá da Brancaleon, que me deu suporte. E a gente acabou migrando para essa outra administradora, né? Para Brancaleon. E que deu muito certo. E tinha alguns requisitos na anterior que não serviam para o prédio na hora que a gente estava conversando com o conselho, ver a opinião dele, o que eles estavam achando da situação. Eles trabalhavam também com ponta-pool, a gente não sentia muita confiança naquele momento, nessa situação, e a gente optou em ficar do modo mais tradicional e ficamos com a Brancaleon, né? E sempre que eu precisei, eles me deram assessoria, até jurídica, numa emergência, né? Nos socorreram também e deu tudo certo e tá dando. Você tem a série de outras administradoras para trocar? Tenho bastante. Tem. Eu recebo toda semana. Quantas administradoras tem em Piracicaba, hein? Eu conheço a grande maioria, mas... Eu não sei ao certo, mas tem. Números eu não sei, tem bastante. Tem bastante. E acedia vocês? Todas. Hoje mesmo eu estava lá no congresso, que eu participei do congresso da hoje OAB. Todo mundo abaixou lá, né? Hoje eu recebi também... Cartão de toda semana eu tenho. Eu nem sei como, sei lá, como que descobre, né, o telefone. Eles buscam. Mas toda semana, é impressionante. Sim. E sempre... Tá com uma frequência maior, não sei se é porque eu assumi outro condomínio. Eu não sei como eles ficam sabendo de tudo, mas... às vezes eles mandam no condomínio mesmo uma proposta, ou pra gente procurá-los, entendeu? Ou que tá chegando na cidade uma nova. Sim, mas eles dão um jeito. Eu sempre tive esse assédio, mas depois que eu assumi há 6 meses essa associação, tá pior. Eu tenho recebido com muito mais frequência. Inclusive... em algumas mensagens eu recebo até com o nome da associação ou com o nome do TUS, tipo, sabem sabem o que eu administro. Entendi. É uma coisa bem estranha. Sabe, encerrando o assunto de portaria virtual, quando começou, uns 5, 6 anos atrás, a portaria virtual era a nossa principal concorrente. Porque vários condomínios tinham já verba para a reforma do prédio, para a pintura do prédio. Certo. E... fizeram assembleia especial para o dinheiro ir para portaria virtual. E daí não fazia manutenção de pintura. Não fazia manutenção de pintura, daí fazia depois de 2, 3 anos, com a economia que ajudou, tem prédio que ajudou. Sim. Esses prédios de 1 por andar, que tem bem menos condomínio, é pesado, gente. A portaria virtual salvou muito condomínio. Sim. Me passaram. E tem muitos condomínios que também nem é uma opção ter a virtual, não tem uma necessidade. Porque realmente não tem condição de não ter. Então, isso também, eu vejo que muitos condomínios acabam não tendo muita opção, né? Tem que ter, eu acho que podendo ter a física, legal, mas a virtual veio para salvar muito condomínio. Sim, muito. Com certeza. Eu acho que auxilia, ajuda muito, né? Ajuda. E querendo ou não, é o futuro, né? Então. Você pode ter certeza que só tende a crescer. Eu acredito que o caminho daqui para frente é só aumentar. Você acha que a tecnologia pode substituir o síndico? Eu acho que o síndico não. A figura? Eu acho que é muito difícil, porque eu não sei a Tatiana. Para você é Tati. Eu não sei a Tati, mas eu sou uma pessoa muito ativa e eu gosto de ter o controle de tudo e saber tudo o que está acontecendo. Tem o zelador, que sem ele eu não sei o que seria de mim, mas tudo que ele sabe eu sei também, porque ele não está sempre lá. Então, tudo que ele faz, eu sei fazer também. Então, eu acho que a figura do síndico, até pela questão de intermediar conflitos, de estar ali, saber o que acontece no condomínio, porque no sábado e domingo você não tem zelador, né? O portão quebra em horas que não tem ninguém, e sobra para nós. Sim. Então, eu acho muito difícil essa figura do síndico, ela ser substituída. Virtual, eu acho que não tem como. Eu acho que a frequência dos síndicos nos condomínios, quando não se é síndico morador, eu tendo essa experiência hoje de síndica profissional, que no outro condomínio eu vou 2 vezes por semana só, e o resto eu faço home office. Então funciona muito bem, eu consigo fazer tudo muito remoto. Mas, de qualquer forma, depende tudo de mim, né? Sou eu que pago todas as contas, sou eu que fico o dia inteiro falando com o condômino, sobre obras que libera, como que funciona. Então, eu acho muito difícil. Eu não consigo ver nessa função do síndico 100% assim, sem a figura. Não, eu acho que por mais que a tecnologia esteja aí para ajudar, eu acho que a figura do síndico, ela vai permanecer. Não tem como
sair disso daí, hoje em dia. E pelo eu contrário, acho que precisa ter, que nem você falou do zelador, né? Eu tive 3 zelador nesses 9 anos de gestão. Do meu primeiro zelador, que era um senhor que, quando foi entregue o prédio, né, na época, então ele sabia tudo. Ele era o mestre de obras. Exatamente, ele sabia de tudo. Que ficou ali. Então eu convivi muito tempo com ele, aprendi muita coisa. O segundo, ele era muito proativo, né? E aí o terceiro, ele me ajuda muito que está hoje, mas muita coisa eu tive que passar. Entendeu? Então, querendo ou não, eu também tive que crescer junto com o zelador, né? E é difícil não ter uma figura ali. Hoje em dia. Não consigo. Não consigo visualizar nesse momento. Pode ser, sei lá, né? Pode até ser que crie, né? Um síndico virtual, que não exista mais a presença nossa física. Mas que acontece o síndico, pega um aplicativo, mas é que acontece muita coisa assim, inesperada, né? Coisas todo assim. Dia algo diferente. Todo dia tem uma coisa. Então, assim, não vejo como uma. Ser de outra forma, assim, sei lá. Eu acho que é um pouco difícil. Hoje eu não consigo enxergar. Pelo contrário, eu acho que é um mercado que só está crescendo. Bastante. Na verdade, tem profissionais, agora que essa questão do profissional, do síndico profissional, né? Sim. Que ainda não é uma carreira regulamentada, né? Não tem uma exigência. Você é síndico profissional, você tem que ter o curso de síndico. Não tem uma regra específica. Não. Tem um síndico que é morador, que ele viveu 9 anos no condomínio, começou a pegar outros condomínios, ele também é um síndico profissional. Porque não existe uma regra, uma lei, né? Para ser síndico profissional, você tem que ter faculdade de síndico, tem que fazer um curso específico. Não existe. Então, a profissão de síndico, ela está começando a ser regulamentada agora. Inclusive, tem um projeto de lei aí para que síndicos passem a ser só ou formados em administração ou advogados, né? Tá aí para aprovação. Mas isso daí vai, inclusive, eu não sei se vai passar, porque vai dar uma seletividade muito grande, né? E a maioria não tem formação do síndico, não, se você for ver, tem vários síndicos bem capacitados e que não são, né, administradores. Sim, exatamente. E sabem administrar. Lógico que a gente precisa aprender a forma de ter a sua gestão, né? Sim. De saber como. Eu acho que isso realmente crescer mesmo na área. Eu tenho vontade de fazer como síndico profissional, mas como eu falei, eu não sei se eu estou pronta para subir outros empreendimentos ou outros condomínios. Eu tinha essa mesma resistência. Eu tô há 7 anos no Tools, eu tive várias propostas. Depois de uns 2, 3 anos, eu comecei a ter propostas para pegar outros, né? E sempre tive uma relutância muito grande, porque eu sempre dou o meu máximo e eu não consegui imaginar com outras... Mas a relutância é de você com você mesma. Comigo mesma, porque eu sabia que eu tinha capacidade, mas ao mesmo tempo, como eu quero sempre ter o controle de tudo e fazer tudo muito bem feito, falei, meu Deus, e se não dá, se eu fizer certo, eu gosto de fazer tudo do mesmo jeito. Isso então eu relutei por bastante tempo. Aí no fim do ano passado, depois de já ter várias ofertas recusadas aí, eu falei, não, como eu sou formada em Direito e a área condominial é muito ligada ao Direito, e a minha paixão é o Direito, eu falei, gente, eu me achei nessa área, eu falei, vou ir, só vou. Aí tive essa proposta em novembro e fui com tudo e tô cada vez mais amando, vou começar uma pós agora. Você é fisioterapeuta, sim. Mas gosta de ser síndica, gosta dessa... Adorei. Eu achei que foi um desafio, assim, totalmente diferente daquilo que eu faço. E sempre que eu tenho dúvida, eu vou buscar. E eu entrei, né, com as propostas assim, por que você não assume como síndica, né? Porque além de síndica, eu trabalho na regularização do prédio, né? E também é um outro lado desafiador, bastante difícil. E eu tenho a cobrança, né? Para esse documento estar pronto. Por que não fica pronto? Isso é uma coisa que talvez a construtora era para ter entregue pronto pra gente. E hoje quem liga para a construtora, o dono da construtora manda ligar para Tati, síndica, porque é ela que sabe. Entendeu? Então, sabe mais que exato. Então eu tô por dentro de tudo. Quem busca essas informações para a própria empresa, eles não têm essa informação. Puxa. Entendeu? É lógico que eu não sou engenheira que cuida da parte de terreno. Eu não tenho uma outra que cuida da parte de regularização.
que faz unificação de matrícula, parte de prefeitura, eu tô junto. Entendeu? Eu associo, quando preciso em cartório, eu ligo, eu converso com o advogado, eu vou atrás. Então, assim, por dentro da situação, eu tô, né? Agora, ultrapassar os limites, eu já não consigo mais. Eu dependo de cartório, dependo do profissional, e eu já não consigo. Então, associou. Eu não sou mais só síndica, né? Entendi. Então, tem a regularização nessa história aí. Mas você se vê deixando a fisioterapia e ficando só como síndica? Olha... Hoje, minhas ideias estão até mudando com relação a isso. Principalmente depois que eu cheguei até numa imobiliária, eles só estão precisando de um gestor para condomínio aqui. Queria uma síndica trabalhando. Depois um outro condomínio. Você não gostaria de administrar? Nós somos em 14 torres. Eu falei, oi? Eu recusei um do tipo. É difícil. Não pode ser uma torre só? Então, eu não sei, né? É a mesma coisa que eu falei no começo. Eu fui subsíndica. A subsíndica não tem todos esses requisitos, né? Não participa de tudo isso. Devia ter, né? Agora sim, o síndico, quando me colocaram uma proposta, eu assustei. Eu falei, meu Deus, vamos tentar arriscar? Eu fiquei com medo. Pode ser que esse mesmo medo agora, o ano que vem, de repente, eu assuma também. Você tem 9 anos já, né? Eu tenho 7. A responsabilidade do síndico, ela é imensa, né? Sim. Você responde civil, criminalmente, por tudo. Por tudo. Só que, ao mesmo tempo, acho que a gente tem uma linha de trabalho muito parecida. Quando a gente faz um trabalho bem feito, né, por mais de toda essa responsabilidade que é gigante, e condomínio é muito complicado, é muito complexo, as pessoas vêm de fora, não fazem, é como se administrar uma mini cidade. Sim, né? Então, assim... Mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso. Eu gosto as obras, é o que eu mais gosto, de fazer as melhorias, de fazer as obras. Eu já fiz obra de telhado, já fiz caixa d'água, eu já fiz fachada 2 vezes, lixeira, exaustor já troquei. Então, assim, eu gosto muito, é a parte que eu mais gosto. Eu lembro quando a gente tava orçando tudo, eu subi no telhado, para você subir junto. Eu subo no telhado, eu sei elétrica, eu sei hidráulica. Ixi, eu sei mexer em todas as bombas, sei tudo mais um pouco. Você sabe também, Tatiana? Sei ligar, desligar, sei olhar lá em cima nos níveis, nas caixas d'água lá em cima. Eu subo na caixa d'água também, que eu tenho 2 caixas grandes, subo nela para ver a água. Eu sei trocar nós temos um exaustor lá que quando tem oscilação de energia, ele queima o temporizador, né? Tem a contatora e o temporizador. Para não queimar a contatora, para não queimar o motor, ou queima a contatora e o temporizador. Que é mais barato que o motor, né? E aí toda vez eu tinha que interditar o exaustor, porque com oscilação, tinha muita oscilação de energia lá no Jardim Elite, agora melhorou muito, e aí queimava esse temporizador, aí tinha que vir o técnico de Minas, que faz a manutenção no exaustor, para vir trocar esse temporizador, ele cobrava a frete, a viagem e o temporizador, né? Era em torno de uns 600 a 800 reais, isso há uns 2, 3 anos atrás. Eu peguei o código desse temporizador, joguei no Mercado Livre, comprei, tenho estoque hoje. Eu sei trocar, se queima, eu já sei, eu subo lá em cima, que é no telhado. A economia do condomínio, troco o temporizador e morador nenhum fica sem exaustor. Antes o que ficava interditado 1 mês. Da churrasqueira? Da churrasqueira da cada sacada. Final tem, que é a churrasqueira gourmet, as sacadas, né? Então cada final tem uma churrasqueira que tem um exaustor que joga lá a fumaça. A portaria liga, ele funciona no automático por 2h30. Então quando o morador vai usar, ele pede pro porteiro ligar. Ele funciona 2h30, suga a fumaça e joga lá em cima. Só que daí tem esse problema, que tinha muita oscilação e queimava. Viu? E aí eu sei trocar. 2h30 de churrasco só? Acabou? Não, aí... cronometrado o tempo? Não, é porque ele funciona no automático. Se continuar o churrasco, o morador liga, pede pra ligar de novo. Se esquecer de ligar, que tomou toda, já a fumaça volta. Do vizinho, aí aí volta a fumaça no vizinho. Mas hoje, o pessoal, a churrasqueira gourmet, quando você compra, é uma maravilha, né? Nossa, tem churrasqueira gourmet. Aí o pessoal vai usando, com o tempo começa muito trabalho para limpar, porque a grelha da churrasqueira no tanque de apartamento não dá para você limpar. É pequeno. Sim. Então os moradores vão desistir, né? E os churrascos vão acabando. Esse então hoje eu já não tenho. Não tenho. Então eu já não tenho mais problema de fumaçar. Eu tinha muito antes, mas agora eu já não tenho mais, tanto que o pessoal tá desistindo de usar as churrasqueiras, porque faz bagunça, faz sujeira.
É igual casa com piscina, que lindo depois. Então, assim, o que eu acho que aprendi tem que construir tudo, um novo empreendimento com churrasqueira a gás. A gás. Misericórdia, é outro problema, porque o gás, né? Tem que ir até lá o gás, né? Depois tem que testar a estanqueidade da churrasqueira. Acabei de fazer isso. Mas na pandemia eu tive churrasqueiras na sacada de carvão, bonitinha, porque não podia usar área comum, né? E tinha que descobrir qual apartamento que tava fazendo churrasco na sacada. Mas daí tem que ir lá na rua ver fumar. Tem que ir lá mas eu fazia isso. Eu saía, olhava, via a fumacinha e tinha uma moradora que era vegana. Ela me mandava mensagem: estou sentindo cheiro de carne, alguém está fazendo churrasco. Mas eu descobri. E daí tem que mandar parar. Falei, termina rapidinho aí, vamos. Você dá um jeitinho, né? Pra não acabar com a festa da pessoa. Pra não acabar, porque ninguém saía, né? E a pessoa queria um churrasquinho. Nossa, não, a pandemia foi fora da curva, não. Nossa, foi aproveitando o gancho do churrasco. Né? Ai, meu Deus do céu. E relacionamento com outros síndicos, como é que vocês vão em eventos, você estava no evento jurídico? Eu tenho contato com outros síndicos, eu gosto de trocar experiência com outros síndicos, até pra gente saber, né? Às vezes eu falo, meu Deus, será que como que é no condomínio XYZ? Então essa troca acho que ela é importante. Sim. Eu tenho alguns que eu tenho mais contato, tem um grupo que existe também de síndicos. Eu morro de medo do grupo de síndicos. Eu sou bem... Esse grupo eu só me manifesto quando realmente preciso de algo que eu não consigo com os contatos que eu tenho, então aí eu acabo pedindo lá, mas eu tô nele mesmo para indicação do que eu não preciso, mas eu costumo ficar bem na minha. Acho que é o mesmo grupo que a gente participa, né? E eu também, quando eu não consigo algum prestador de serviço ou quero tirar alguma informação de algum que eu não conheço para saber se trabalhou, como trabalhou, eu acabo consultando o grupo, né? Ou indicação de outros amigos que a gente conversa no particular, no paralelo aí, que acaba trazendo as informações, né? Mas também é mais para isso. E lá, o bom desse grupo também é assim, tem coisas boas também, o pessoal costuma colocar os eventos que existem, né, que tem na cidade, cursos, até quando sai informações da prefeitura, SEMAI, então eu acho que é legal para você ter acesso rápido a essas informações, né, para não ter que ficar procurando, mas ao mesmo tempo... junta-se muita mensagem no corre-corre do dia a dia, não dá tempo, então é um grupo que eu não acompanho. Pra falar a verdade, eu só vou nele quando eu preciso de algo muito específico. Roda muito, né? Roda. Sim. Eu faço parte de um grupo de síndico que me colocaram por engano e ficou. A pessoa nem sabe que eu tô lá. Eu fico só vendo se vão reclamar alguma coisa. E alguns síndicos também que tem o mesmo problema na parte de regularização, né? Que são da mesma construtora, então também a gente troca informações aí por causa da SPE. Esse nosso podcast vai para vários grupos. Lá. A Cecília, minha amiga, vai passar. Que ela Cecília passou. Então, Cecília Correia, né? Então, ela tem 3 grupos, eu acho. Eu tô em um. Ela está nesse grupo. Mas ela tem o dela também, que ela administra e tal. Sim, a Cecília tem esse grupo, ela que refez, né? Porque teve um grupo que eu não sei que terminou, mas ela refez esse grupo e foi adicionando novamente. Ela é administradora. Ela é uma das administradoras desse grupo tem de outros, síndico. Sim. Então, nossa, a coisa vai andar, hein? Os eventos que tem de síndico, o que dá para participar também... Eu costumo ir, né? Que tem café com síndico. Teve o Conasp recente. Tem o café com síndico, tem várias cidades, né? Tem Americana, mas cidades. É impossível. Com 2 filhos, com 2 condomínios e todo o resto, fica impossível. Então, o que dá, eu vou. Eu também vou. Quando dá para mim participar, eu gosto de estar me atualizando, assim. Eu vou, sim, quando tem, acho que também teve, esse aqui no Hotel Beira Rio também teve alguma coisa. Foi o Conasp. O Conasp, né? Isso, foi. Eu participei também. Quando dá, a gente participa. Esse de hoje, que foi o Congresso de Direito Imobiliário. Foi o primeiro. Pude participar. Direito Imobiliário e Condominial. Tinha bastante gente? Tinha, viu? Tava bem bacana. Tinha juiz palestrando, ex-desembargador, promotor.
Muito bacana, palestras assim bem enriquecedoras. Eu gostei bastante, saí para vir para cá, direto para cá, mas acho que foi um dos melhores eventos que eu fui, assim, de agregar mesmo conteúdo. Conteúdo e conhecimento. Para a área jurídica e condominial, assim, para nós que lidamos com esses conflitos diários, né? Sim. E todo o resto, eu acho que foi bem bacana, viu? Agora, o síndico tem que intervir na briga de marido e mulher, né? Aconteceu com vocês já? A primeira palestra hoje foi, inclusive, sobre isso, violência doméstica e o papel do síndico, porteiro, zelador. Na verdade, tem uma lei, né? Agora não vou lembrar. Até anotei no meu celular hoje. Então, não tô com ela, mas eu tenho. Sim, ela até no elevador. Você tem que deixar visível, colocar nos lugares do condomínio, né? Tem que deixar pra... Mas já aconteceu? Já. Com o nosso... eu já tive discussão, né? De casal, assim, muito truculenta? Que atrapalha o sossego de outro morador, né? Eu tenho... Mas não chegou a jogar copo na parede? Não, e nem ninguém da sacada também, não precisei chamar a polícia, graças a Deus, nada disso. Mas assim, sempre que tem alguma coisa, a gente fica esperto. Você teve que interfonar no apartamento e... Não, nesse dia, ele acho que chegou a falar pra mim que era umas 3 horas da manhã, que o barulho tava um pouco em excesso, sabe? E como ele é um morador que chegou novo, ele não sabia como proceder com relação a isso. Ele me procurou... 3 horas da manhã? Não 3 horas da manhã, ele esperou o dia seguinte, uma família muito gente boa, assim, de conversar. E ele falou que estava incomodando demais. Eu chamei o morador, né? É assim, o meu zelador, ele ajuda muito nessa parte. Eu falo, dá uma conversada com o morador, porque às vezes o horário que eu chego, ele não está. Ele conversa. Agora, quando vê que tem uma certa restrição, que ele não consegue passar a informação para ele, aí eu falo, não, deixa que eu converso. Né? Aí eu tento essa conversa, né? Agora, se começar a ficar fora do limite, aí a gente tem que tomar as providências, né? Eu tenho uns 3, 4 casos lá. Tem ainda? Tenho. A portaria, eu orientei o pessoal, a lei, inclusive, a gente estava falando aqui, é a 1406 de 2021, que o síndico, ele tem responsabilidade, né, de comunicar às autoridades policiais no caso de violência, né, qualquer tipo de incapaz, criança, animais, maus tratos, idosos, e mais essa responsabilidade que o síndico já tem pouca, né, em 2021 saiu essa, você tem que deixar nos lugares visíveis dos condomínios. Eu enviei na época no grupo, tem pregado nos elevadores lá, tem na entrada do condomínio, e orientação aos funcionários, né, porque... Eu tive um episódio recente, às 5 da manhã, o meu porteiro não me passou para o outro que trocou o plantão só à tarde, mas era um caso que ele tinha que ter acionado a polícia na hora. Nossa. E ele não acionou e não me passou. Porque você tem 24 horas, né, para comunicar, né, acionar as autoridades. Até 24 horas? 24 horas do ocorrido, né? E aí a função é o síndico, administradoras, porteiro, zelador. Né? E morador também, só que infelizmente o morador muitas vezes ele cai fora, né, mas ele tem meios de denunciar anonimamente, etc, mas eu tenho uns 3, 4 casos lá, assim, complicadinhos. Ainda acontece? Agora não mais, porque andou os parceiros separando, mas vira e mexe e volta, assim, mas deixa meio de cabelo em pé. Eu tô com um recente agora que esse tá me dando um pouquinho mais de trabalho. Inclusive, uma coisa que eu percebi, morador vizinho, assim, eles não gostam de comentar. Ou eles têm um certo medo. Exato. Receio de falar que ouviu ou que incomodou. Quando você questiona que se tá incomodando aos demais moradores. Né? Tem uns que preferem por medo. Olha. Porque agora o síndico, porteiro, zelador, o condomínio em si, ele pode ser responsabilizado se você sabe, né? Se o condomínio tem conhecimento e não comunica às autoridades policiais, você pode ser responsabilizado, né? Criminalmente. Só que assim, a informação tem que chegar até mim, né? Outro dia, depois de uma moradora veio falar para mim uma situação, mas já fazia meses que tinha acontecido.
Daí não adianta. Só né? que é complicado. Inclusive, hoje na palestra foi falado a respeito disso, sobre a questão da responsabilidade. Mas se ela não chegar até mim, eu não tenho como adivinhar e saber, né? A informação tem que chegar. O porteiro, por exemplo, se ele escutou, se ele sabe, ele tem que passar a informação. Se estiver acontecendo ali naquele momento, ele escutar ou ver, ele tem que acionar a polícia na hora, né? Sim. 190, 157 ou 180 da mulher, a DPS. Então, só que tem que chegar a informação, né? A gente tem que, mais tem uma que saber. responsa. Mas a responsabilidade para nós síndicos é o que não falta. É o que não falta. DPS não, falei errado, é DDM. DDM, ó, mulher. tô falando errado aqui. E pet, tem? Tem. Problema com pet? Nossa, Tenho bastante. Quem É quer o cachorro começar? lá. Olha, quem quer começar? Vamos lá, Tati. Olha, Vai, Tati. é assim, eu adoro cachorro, tenho também, tem, só né? que eu obedeço às regras do condomínio, né? Tá. É claro que hoje, se tem cachorro de grande porte, você não pode proibir. Não pode proibir? Mas o que Eu é acho que assim, proibir, até você não quanto? pode ter Rottweiler, Pitbull. Mas nem esses pode proibir. Você tem que daí exigir o uso de focinheira. Isso, Meu e Deus. também acho que Doberman, né? Isso. São os 3 cachorros Isso. considerados mais perigosos. Sim. E que você, assim, antigamente você podia proibir. Hoje você tem que aceitar, não importa o porte do animal, mas tem que estar com focinheira. Mas mesmo assim dá medo, hein? É porque, além de tudo, tem os São direitos cachorros dos grandes. pets, né? Exato. O morador tem um direito, é a casa dele, é o direito E dele. aqueles que mesmo que você tenha um Lulu, um cachorrinho manso, bonzinho, que agrada a todo mundo, o uso de coleira. Sim. Então, tem moradores que desce com o cachorro, você sabe que não morde, mas não põe a coleira, não segue a regra. Entendeu? Eu já cheguei a falar umas 2, 3 vezes, né? E eu tenho um cachorro lá no prédio, que eu acho que a raça é Bulldog francês. Ele desce de coleira com o dono. Mas se eu entrar, por exemplo, no elevador com a minha cachorra, ela ataca. Ah, sim. Ela ataca, ela morde, entendeu? Morde a sua cachorra? Ela morde. Já chegou a pegar, por exemplo, Yorkshire, que é pequenininho, Sim. coincidiu de parar o elevador no andar deles, por exemplo. A cachorra entra e você vê pela câmera o dono levantando o cachorro pela coleira, entendeu? E assim, você tem que ter muito jeito pra falar, até com o cachorro, né? sim. Porque normalmente o dono do cachorro, ele normalmente não gosta, né? Não gosta, mas é como a gente falou, o prédio tem as regras, né? Tem o regimento e precisa ser cumprido. As pessoas, o cachorro é um filho, né? A maioria dos casais hoje não tem filho, mas tem o cachorro. E eu tenho bastante problema no TUS com a questão de cachorro. Lá no TUS a gente tem uma regra, cachorro na coleira ou no colo, né? Se é maiorzinho, tá no chão, na coleira. Só pode circular na entrada e saída, só pode sair do elevador e entrar e sair pra rua. Nas áreas comuns não é permitido você passear com o cachorro. Também não. Não é permitido. Não pode. Não. E aí o cachorro late. Tem morador que sai e larga o cachorro latindo sem parar. E o fulano, eu tô o com morador, problema o outro desse. não aguenta. Nossa. E aí você tem que chamar o morador e seu cachorro tá latindo sem parar. Então, só que tudo tem que ser com muito jeito quando envolve pets, né? É uma coisa assim que dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que pisar meio que em ovos. Né, tem as regras a serem cumpridas, mas ao mesmo tempo são assuntos um pouco delicados, porque o cachorro é um ser também e aquela pessoa, para ele é um filho, é parte integrante da família. Então... eu comentei, é uma vizinha minha, o cachorro fica bastante tempo sozinho e ele late, ele escuta abrindo as portas, ele late mais ainda, e aí eu vou na minha lavanderia para dar uma olhada, a luz tá apagada. Né? E aí, outro dia eu comentei, né? Até, como ela é minha vizinha, não tô nem falando como síndica, mas eu tô com dó do seu cachorrinho, porque eu tô escutando latir tanto, mas não é o meu. Eu peguei e falei, olha, desculpa, mas é o seu. Porque eu conheço quem tem cachorro aqui no hall. É o seu. Né? Eu falei, deixa uma luzinha acesa pra ela, porque ela deve ter um pouquinho mais de idade, alguma coisa, né? Ah, mas tem acho que um sensor que quando ela vai no potinho de água, acende a luz. Mas se é uma idosinha, até ela achar o sensor pra tomar água dela, ela vai continuar latindo, entendeu? E incomoda.
Porque às vezes eu cheguei a ficar 5, 6 horas escutando o latido do animal. Nossa, mas é muita coisa. Sim. E se você fica dentro do apartamento, Aumenta. incomoda demais. Incomoda. O prédio vai aumentando. Eu Entendeu? tive uma vez que chamar um morador que ele saiu, Nossa. deixou a cachorrinha, ele foi para um evento, a cachorra ficou latindo sem Vai parar. estar sozinho no Eu apartamento? tive que ligar Sim. pro morador, ele teve que voltar pro apartamento, pegar o cachorro, porque ninguém no andar e o prédio aguentou de tanto que o cachorrinho latia, judiação. Puxa vida. Então, essas coisinhas assim, né? Aí, morador que passa com o cachorro no hall pra sair pra rua, o cachorro faz xixi no tapete, faz xixi no pé da poltrona. E o morador simplesmente não limpa. Passa e vai embora. Aí você tem que procurar na câmera quem foi, chamar o morador. Falou, viu, o xixi é do seu cachorro? É você que tem que limpar. A gente tem faxineira, mas ela não tá aqui pra ficar limpando o tempo Sim. inteiro. Porque na cabeça de alguns moradores, eu tô pagando condomínio, tem faxineira? Ela que limpa. Ela que limpa? E não. Não é Ela assim. limpa o dia inteiro o hall, porque é o lugar que passa. Então Sim. lá a gente tem um hábito, eu peço pra ela deixar o hall sempre em ordem. Mas ela não consegue ficar o tempo inteiro ali, eu só tenho uma. Então já aconteceu no subsolo, na vaga, no hall do elevador, o cachorro fazer cocô e deixar eu ter que ligar pro morador, o cachorro vomitar no tapete do elevador. E num sábado à noite eu ter que chamar o morador, pedir tirando pra o limpar. tapete do elevador também. O morador ainda ficou bravo comigo. Fica. Ficou bravo, tava meio alterado, ficou bravo. No fim, depois ele pediu desculpa, mas o vômito era do cachorro dele. Quem que ia limpar o porteiro, ia sair da portaria? Não precisava limpar se ele não queria limpar. Ele podia ter tirado o tapete dobrado, ter deixado na portaria. Falar, meu cachorro vomitou aqui, tirei o tapete, tá aqui, né? Eu lavo depois. Sim. Mas largou lá, começou a chegar visita num sábado, que é o movimentado. E horário que não tem mais E o tapete lá todo Exato. vomitado. E aí fui chamar o morador e ainda ficou bravo. Mas você tá acusando a minha esposa. Eu falei, mas a sua esposa não é assim, eu tô vendo, eu vi na câmera, que é no seu apartamento. É difícil, é bem difícil lidar com essa questão uma de vez pets. eu fiz, eu vi. desafiador. Acho que no subsolo, o cachorrinho chegou, fez as fezes dele lá na entrada da porta do elevador, o morador subiu e deixou lá. Aí eu tirei uma foto, né, peguei pela imagem e eu coloquei no grupo. Não deu 5 minutos, a moradora desceu, a dona do cachorro desceu e limpou. Já aconteceu a mesma situação quando eu Mas você Porque eu não identificar. consegui identificar quem. Então eu falo, olha, alguém que tem um animal de estimação, passou Sim. pelo o elevador tal, no hall tal, o cachorro deixou o seu objeto ali. Eu tive que fazer a mesma coisa. Entendeu? Eu tive Aí que ela colocar no foi, grupo porque já daí eu algumas vezes. vi a pessoa descendo com um paninho, um saquinho e limpando. Mas você precisa colocar no grupo pra pessoa Se tocar. se tocar. Meu Se Deus. não passa, entra, não quer nem saber. Infelizmente. Tem todos Então, os tipos. isso tem hora que o síndico profissional talvez não passe. É Por mesmo. não estar como É. morador. Ainda não entendeu? peguei Em essa situação situações. ainda. É. Sim. Apesar que esse outro que eu administro é de casa, né? É. Residencial. Então é um pouco diferente. Mas É verdade. Eu começo a Coisa pensar que- nesses pequenos detalhes Entendi. que a gente entra, né? Que a gente vai lá E e, tem- tenta resolver. É. O síndico profissional, se ele terminou a carga horária dele da semana, que ele não atende mais o condomínio, ele vai embora, terminou o serviço dele. Mas continua no celular, viu? É. Tem Depois síndico do que eu horário. sei que não atende. Aí eu então, sei lá que... Então, não, eu sei que tem prédio que já Porque falou o pra meu mim, não eu para, contratei não 2 para. horas por dia. nesse não, É, não. 2 horas por dia, depois então não tendo mais. Não, o quero meu mais é saber. 24 horas mesmo. Nossa. Os dois. Seu celular fica ligado 24 horas. Eu viajo, eu tô o tempo Ai. inteiro com os dois. Eu tenho do E à outro noite e você também deixa seu celular ligado. eu deixo, coloco do meu prédio, o meu particular no modo avião, mas aí o porteiro é instruído a interfonar pra mim se for emergência. Sim. Eu falo, não interfone, mas se se for, precisar, você dá se 2 estiver pegando toques fogo, que eu pode sei chamar. que Aí que tem que ter o subsíndico. Pra Não, dividir um pouco isso aí, né? Quando você Ó. for viajar, porque... é uma Quem vai questão assumir? delicada. Quando eu por viajo, isso chama subsíndico. Quando eu viajo, eu informo o conselho, o subsíndico, porque hoje eu não tenho mais, eu falo, ó, vou ficar tantos dias fora, aviso a portaria, vou ficar tantos dias fora, o telefone do subsíndico é esse, os membros do conselho são esses, se precisar de qualquer coisa, podem acionar. Mas eu sempre falo, me acionem primeiro e acionem, porque nunca eles vão, assim, resolver. O meu conselho é muito bom, mas a minha experiência com o subsíndico não foi muito boa, assim, até hoje.
Eu não tive um subsíndico que eu posso falar, nossa, esse subsíndico realmente me ajudou muito. O meu conselho me ajuda muito mais do que os subsíndicos que eu tive. Como deveria ser o inverso, né? Deveria ser o inverso. Subsíndico deve ser uma figura presente. Eu não, assim, não tive nenhuma ocorrência a ponto de precisar. Tá, né? No tempo, realmente, é mais eu tinha um zelador que era muito proativo. Então, se você precisasse dele sábado, domingo, feriado, à noite, podia ligar pra ele que ele resolvia. Ele me ajudava, entendeu? Outra coisa que eu vou falar para vocês duas. Eu tô no ramo de condomínio há 30 anos, né? Eu tenho notado um grande número de síndica, mulher, né? Hoje, todas as obras, nossa, a maioria é mulher. Verdade. TUS, Maison Classique, San Pietro, Firenze. Praças da França, Parque dos Pássaros. Eu acho que é porque a mulher é mais organizada. Eu acho que a mulher, ela tem um olhar diferente, né? Um olhar mais cuidadoso. Eu acho que é um diferencial, não desmerecendo os homens, não nada disso. Mas a gente tem uma visão diferente, né? O cuidado diferente, né? Sim. Eu acho que a mulher tem esse poder de fazer as coisas com muito mais cuidado. Sim. E outra coisa, mais carinho, mais detalhes. Igual cuidar da casa, sim, né? que eu vejo também, a síndica é muito mais longeva do que o síndico. Sim. O homem assume por 2 anos ali para fazer Eu tenho percebido isso também. Para fazer algo com o condomínio, eu já fiz minha parte. Fiquei 2 anos de síndico. Daí Só aquilo. Só aquilo. Eu acho que a mulher é mais paciente mais longeva, também. A mulher tem mais jogo de paciente. cintura para lidar com as situações. Inventa 10 coisas ao mesmo tempo. A gente Não, a gente não consegue. A gente consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não consegue. Eu nem sei como eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, mas tô conseguindo. E bem. A hora que eu paro pra pensar, eu falo, como que eu dei conta de tudo isso? Mas... Então, acho que é por isso por que a aí. gente tá se destacando, viu, nesse mercado aí. Não, isso eu tenho notado, vi? Faz tempo já que vocês estão dominando os condomínios. Gente, nós já estamos com 1h15. Ai, as mulheres gostam de falar, né? Precisamos. Às vezes por isso que fica. Por isso, tá vendo? Na Assembleia, todo mundo fala assim, porque vamos encerrar logo. Vai ficar falando. 3 garrafas de água ali na Assembleia. Gente, vamos lá. Tá. Último assunto nosso aqui, que foi objeto do meu último podcast, carro elétrico, condomínio. Carregador, wallbox, vocês estão tendo pressão de condomínio para instalar no prédio? Quem Vamos começa? Olha, eu não tô tendo pressão. Já chegaram a perguntar se o condomínio pensaria em instalar, né? Sim. Em fazer o que precisa ser feito. Naquele primeiro momento, eu tinha acho que um inquilino locando um apartamento que precisava, né? E ele queria colocar uma tomada na vaga dele. Ele falou, mas não precisa o condomínio pagar. Eu que vou instalar a tomada e só você aceitar. Ah, tá. Né? E aí o proprietário falou assim, é só você aceitar, eu vou perder de alugar meu apartamento porque você não vai aceitar a tomada? Falei, as coisas não são bem assim, né? Aí num primeiro momento troquei uma ideia com o engenheiro responsável por isso, para pelo menos para saber qual seria um ponto de partida, né? Mas a princípio não foi nenhuma pauta de assembleia essa questão ainda, né? Deixa Parou vir aí. mais pessoas interessadas, daí a gente busca. Legal. E né? na TUS? Eu tenho hoje 4 condôminos com carro elétrico já. Um já tem uns 2 anos. Tô com uma pressãozinha aí grande a respeito, e por parte de um, inclusive, que é mais. Mas agora, além da questão de não proibir, né? Os condomínios não podem mais proibir os condôminos de ter um carregador Sim. em suas vagas, mas desde que eu cumpra os requisitos que o Corpo de Bombeiros exige, né? Que são vários. Sai uma normativa nova aí que exige a botoeira, o sistema SAVE, que tem que ter a 5 metros da entrada do portão, tem que ter uma outra botoeira no carro, tem que ser atrelado ao sistema de alarme de incêndio. Então, tudo isso gera custo, não é... Ninguém sabe Sim. o custo certo disso, né? Mas não é algo que fica barato. Antes de tudo isso, o condomínio tem que fazer um laudo de viabilidade elétrica para saber se a gente tem carga para oferecer a esses condôminos o carregador. Então, não é só... Eu não posso proibir o morador? Não posso proibir. Tem a lei que saiu recente, desde que o condomínio tenha condições de oferecer tudo
tudo isso que a normativa do Corpo de Bombeiros pede. Então, é algo que os condôminos, às vezes, uma moradora fala, mas tem a lei que você não pode proibir. Tem a lei que eu não posso proibir. Mas para eu não proibir você, eu tenho que ter todo esse estudo que nós estamos fazendo agora. Então, nós levamos em assembleia recente, foi alvo até de bastante discussão, mas a gente aprovou inicialmente fazer os estudos. Nós estamos fazendo o estudo de viabilidade elétrica com o Marcos Tonin, da Energel, ele que faz toda a parte de AVCB lá para nós. Então, ele está fazendo o laudo. E depois do laudo que eu vou saber se eu tenho condição de oferecer ou não para esse condômino, mas eu acredito que não, porque a gente tem tudo dimensionado lá, inclusive a carga para ar-condicionado. Então, se um morador pode ter o ponto de carregamento na sua vaga, todos podem. E para todos eu tenho quase que certeza que a gente não tem capacidade para oferecer. Sim. E depois disso, do laudo de viabilidade técnica, tem um laudo estrutural, que é com engenheiro civil, que tem que ver toda a parte estrutural do condomínio, se eu tenho condição de ter o carregador nas vagas. É outra coisa também que eu não consigo atender. Eu também não conseguiria atender todas assim, as vagas. O morador, mas eu comprei o carro, o cara que me vendeu o carro falou que é muito fácil ter o wallbox, não sei o quê. Não é tão simples. Falei, não. Você comprou o carro sabendo que não tinha carregador no condomínio, né? A gente está atrás para saber o que a gente precisa fazer para ter e se a gente tem condições de fazer. Levei para a Assembleia aprovou o estudo. Depois do estudo, se tiver viabilidade ou não, que a gente vai ver o que precisa fazer e levar para outra Assembleia para aprovar, porque os custos eu ainda não sei, mas não deve ser barato. E aí eu vou depender dos condôminos votar e vai ter que ter arrecadação extra. E ninguém quer. Então, quem não tem o carro elétrico não vai falar não. Fora os riscos, né? Tem uma série de riscos também, o pessoal tem muito medo. Tem que ter o extintor de incêndio próprio para ele, tem que ter treinamento. Assunto muito novo, que está muito ainda incerto, nem o Corpo de Bombeiros sabe exatamente o que tem que fazer. O Corpo de Bombeiros não quer assumir a responsabilidade, imputa isso, faz uma lei com um monte de brechas e joga a bomba para o síndico, né? E aí a gente fica nesse samba e love. Até o pessoal cogitou de ter uma única vaga, né? Para abastecer. Exato. Eu dei essa sugestão, inclusive, você conhece só tem uma única vaga. Sim. De colocar lá fora, na vaga de visitante. Lá você tem aquele espaço. Um condômino específico, não. Ele quer na vaga dele, porque ele tem placa solar e ele quer usar as placas solar do lugar que ele tem, porque ele usa a energia do apartamento dele. Então, só que assim... Ele tem desconto. Não tem, então, uma pequena solução eu dei, mas também não quer. E então também para você ter uma única vaga, tem que ter toda uma logística de como que o morador vai usar aquilo e vir computado na energia dele. E o carro demora para carregar. Então, assim, eu vou viajar amanhã, eu quero carregar, o outro tá carregando. Então, é complicado. É difícil. Então, tá nesse pé, a gente tá fazendo estudo, mas eu tô com um pouco de pressão por conta desses 4. Por enquanto eu não tenho, acho que é melhor iniciar o estudo antes de ter a pressão. O estudo tem que ser antes de tudo mesmo, senão se não tiver capacidade, já morre ali o assunto, acabou. Meus amigos elétricos estão ganhando dinheiro com o estudo, viu? Inclusive, fiz uma apresentação sobre carro elétrico, que o Marcos, no dia da Assembleia, ele estava... me devendo mandar um documento, que eu falei, Marcos, cadê o seu documento? Não chegou até agora. Início eu já tinha corrido fazer uma apresentação, porque eu fiquei preocupada em chegar na Assembleia sem nada. Fiz uma apresentação que ele mandei para ele falou, Cássia, sua apresentação tá show, vou até usar ela. No fim, tá rodando essa apresentação que eu fiz aí, eu nem sei onde tá, mas o povo tá usando. Então, olha, da minha parte, como profissional de pintura, eu agradeço vocês, meus contratantes. As obras do Tuso, do Maison Classique estão redondas, foram muito bem. Toda vez que precisamos de participação de vocês nos atenderam, tanto eu quanto a minha equipe. O pessoal está muito contente, espero que vocês também. Eu só tenho a agradecer os meninos. Fluiu muito bem e está fluindo. Está fluindo, eu que agradeço, tá? A gente faz de tudo para que a coisa vire redondo, né? Porque a gente liga dos seres humanos, né? Sim. Hoje o nosso podcast aqui foi basicamente... Viu quanto relacionamento? Responsabilidade, relacionamento, resolve o problema. Foi somente sobre responsabilidade. Nosso serviço também, nós estamos na casa de vocês. Exato. Então, nossa equipe tem que ser educada para isso, tem que atender o cliente, né? E esse é um diferencial seu, viu, Marcelo? Sim, Não, é verdade. Eu já tive experiência lá de obra de fachada com a Rio Verde, né? Que era construtora. Mas era um pessoal muito desorganizado que trabalhou lá. Seu pessoal, assim, nem parece que tô tendo obra de fachada. Não, inclusive até as áreas ficam tão limpinhas que o morador, tem dia que o morador duvida se os meninos estavam lá. Falei, mas eles estão trabalhando? Eu falei, então...
Falei, só você sair lá, não sei se vocês vão ver eles subindo e descendo o tempo inteiro, que às vezes morador duvida se eles estão trabalhando, porque eles são muito organizados. Não, sim. É impressionante. Não, super organizado. Daí só, assim, aquelas reclamações básicas de sujeira e pingo de tinta. Quando você tá... de tinta. Isso. Aí, mas calma, eles vão terminar e vão fazer toda a limpeza ainda. Mas vocês precisam ter um pouquinho de paciência para que isso possa ocorrer, né? Mas tranquilo. Mas não teve muito mais, assim... O situações mais... O problema com esses é só o respingo mesmo, mas o que eu fiz para evitar a reclamação, não, o morador questionar, toda semana eu ponho o informativo da semana que está sendo feito. Ah, sim, eu tenho um cronograma. E aí na semana... Então passo à frente, né? Então eu sempre já começo a semana pro pessoal não dá tempo do pessoal. Mas você tem que falar para eles, ainda bem que caiu o pingo de tinta, senão que está sendo pintado. Então, não, tem uns que acham que não tem ninguém lá, então. O pingo de tinta. Não, uma proprietária mandou para mim e falou assim, viu, você sabe me dizer se já acabou de pintar minha sacada? Falei, viu, já acabou de pintar as sacadas, o seu inquilino já colocou a rede. Como que ninguém nem entrou em contato comigo? Eu só tenho que elogiar. Tá tudo ótimo, maravilhoso, mas já acabou. Queria até seu contato para ver se você faria casa também, não, pintura de residencial. Falei, não, é mais predial. É só prédio, eu nem sei orçar a casa, você saber. Só faço condomínio, não faço indústria, não faço casa, nada, não faço hospital. Só focado a Unimed entrou em contato com nós lá, mandou uma carta proposta, eu respondi que agradecendo, mas não faria. Mas vamos lá. Considerações finais. Quem quer começar? Você começou, então você faz suas considerações finais como síndica, como... Bem, como eu falei, né, um desafio muito grande. Eu acho que o síndico, hoje em dia, ele tem que ser muito organizado na sua gestão. Exato. Né? Ter muita organização, saber de todas as manutenções certa, no tempo certo, ser transparente na sua gestão, né? Que eu acho que isso é muito importante, você sempre trazer todas as informações daquilo que você está fazendo. Você ter um conselho muito participativo, ativo nas decisões, né? Trazer sempre trocar novas ideias, escutar a opinião de outras pessoas é muito importante. E sempre também não esquecer do respaldo jurídico, né? E administrativo. Então, uma boa administradora, ela vai te dar sempre um respaldo jurídico para aquilo que você precisar, ou numa situação de emergência, te orientar o que você deve fazer, sabe? E eu acho que isso é uma gestão mais tranquila um pouco, não com tanto peso, né? Na situação. Problemas todos vão existir, dor de cabeça sempre vai ter, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais leve e ponderada da situação, sabe? E não atropelar tudo pela frente, né? Fazer com calma, a consequência é que vai dar certo. Tanto é que nós estamos aí, com 9 anos, né? Quem sabe? É isso. Vamos lá, Cássia. Bom, acho que a Tati já falou tudo, né? Eu acho que é um desafio muito grande essa profissão. Você lida com interesses, né? Com direitos e deveres de muitas pessoas. Ao mesmo tempo, você tem que conciliar, saber conciliar situações, ter jogo de cintura, mas ao mesmo tempo fazer seguir regras. Eu acho que a gestão, a base que eu me baseio lá no TUS, na minha gestão, que eu falo que eu tenho 4 pilares, que é organização, orientação, acho que funcionários muito bem orientados, equipe bem alinhada, faz toda a diferença, segurança, transparência, que ela já falou também. Eu tenho o hábito de fazer tudo que eu faço no TUS, eu tiro foto do antes e depois, eu falo tudo que eu faço, sempre em conjunto, muito com o conselho. Então, quando chega a prestação de contas, os condôminos já sabem tudo que foi feito, para onde foi o dinheiro dele, então essa transparência acho que ela é muito importante e traz uma segurança para o condômino, que ele sabe aonde o dinheiro dele está indo, né? Sim. Então acho que é uma profissão desafiadora, mas eu acho que nesses 7 anos eu consegui fazer tudo que eu me propus a fazer,
gosto muito, assim, eu acho que eu me descobri nessa área, eu quero crescer nessa área, contanto que eu já tô com mais um condomínio, mas ao mesmo tempo com muito pé no chão, porque eu acho que essa responsabilidade ela é muito grande, né? Você tem que saber muito bem conduzir as situações, a questão de manutenção ela é essencial no condomínio, principalmente a questão da manutenção preventiva, Sim. né? Eu acho que todo esse conjunto é um conjunto, então você fazendo tudo que tem que ser feito, é claro, com a redução, não onerando o condomínio, eu tenho uma forma de trabalhar também para que a gente tenha o mínimo possível para onerar o condomínio, mas fazendo tudo que é essencial para o condomínio rodar, né? Eu acho que tudo isso é o que faz a gente querer estar mais e mais ali, né? E principalmente no lugar que a gente mora, que eu acho que também você cuida com mais zelo ainda, né? E isso faz com que você tem esse olhar para os outros lugares. Eu, nesse lugar novo que eu tô agora há 6 meses, eu tô com a mesma base que eu tô onde eu moro, eu quero ter nessa. Eu não moro aqui, mas é a mesma ideologia. Então, acho que essa questão profissional, você seguir exatamente uma linha de pensamento e fazer exatamente o que você se propõe a fazer, eu acho que faz toda a diferença. É isso. Eu espero crescer aí, espero que... Faço votos, faço Foi uma área que nova, venham muitos mais, porque eu tô adorando. Também Me tô achei gostando aí. bastante. Gente, foi muito bom fazer esse podcast com vocês. Agradeço. Obrigado. Cássia Rodrigues e Tatiana Sanches, minhas contratantes, muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui. E esse podcast vai rodar, hein? Olha, porque as meninas falaram. Se deixar aqui, a gente não vai, porque é o primeiro que eu muita faço coisa para falar, filhos, né? Ainda não Muito. falamos nem metade, nem o começo. Se começar, tem mais assunto muita ainda. coisa. Mas, gente, muito obrigado. Agradeço. Obrigado viu? você. Beleza, encerramos, gente.